Então, pessoal, estamos aqui para fazer o nosso terceiro podcast nesse nosso novo projeto da Clínica Legal. E hoje eu vou receber um outro grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, um colega que nós trabalhamos juntos já há algum tempo, e quem eu tenho o maior respeito, e eu tenho certeza, até pelas perguntas, pelos questionamentos que eu tive depois do primeiro podcast, e a gente colocou uma caixinha, inclusive, de perguntas do que gostariam que a gente abordasse. E eu tive uma grata surpresa que de 12 demandas que apareceram, 10 demandas foram desse termo. E eu já tinha essa ideia, então agora ainda endossado por questões de alunos meus que pediram, né? Então eu vou trazer esse convidado, fiquem com a gente, assim que passar a nossa vinheta, eu vou apresentar esse convidado muito especial. Até mais. Então, dando sequência agora a esse nosso terceiro podcast, terceiro desse nosso novo projeto, a Clínica Legal, eu tenho aqui a honra de apresentar uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, um grande amigo, outro grande colorado, isso acho que já é coincidência, né? Nós vamos falar, por isso a gente não vai falar do Inter aqui hoje, senão nós vamos ter que ter mais um podcast só para isso, outro frequentador do Beira-Rio, tanto quanto eu. Dr. Mário Marques Fernandes, talvez uma das maiores especialidades em odontologia legal desse país. Pessoa que eu tenho o maior carinho de lecionar junto no curso onde ele é coordenador na ABO do Rio Grande do Sul, no curso de especialização de odontologia legal, já na 8ª turma, eu acho, 8ª turma que nós estamos formando. Me trouxe aqui um presente muito legal, né, que é uma cuia referente ao nosso curso da odontologia legal, que eu tenho o maior prazer de fazer parte do corpo docente. E eu vou deixar para o Dr. Mário. O Dr. Mário é mestre e doutor em odontologia legal. Vou deixar para ele se apresentar aqui. E depois a gente bolou um roteirozinho aqui, mas vai ser um papo de amigos, entre amigos. Nós vamos tentar desmistificar alguns temas aqui que são muito trepidantes, que são muito palpitantes. Temas que alunos nos perguntam toda hora. Quer dizer, nós temos a odontologia legal, ela é uma especialidade que ela gravita num mundo muito cheio, ela tem várias nuances, ela tem várias vertentes, e todas elas são bastante interessantes. Desde a parte de elucidação de crimes, desde a parte de reconhecimento de cadáveres e até a parte do exercício profissional, da orientação dos colegas para trabalhar de uma forma segura, responsável, que todos nós nos perguntam, todos os nossos colegas nos questionam isso quase que diariamente, e isso também é um papel do odontologista legal. Então eu vou deixar para o Dr. Mário. Primeira coisa, quem é o Dr. Mário Marques Fernandes? Em primeiro lugar, bom dia a todos que nos ouvem. É muito bom estar aqui na cidade do Mário, ser entrevistado por ele, participar desse projeto para mim é um privilégio. Eu sou um cara muito simples, como ele falou, a gente se conheceu da forma simples. Eu sou muito cara que gosta de história, então parece mentira, mas a nossa história remonta a um primeiro encontro de responsabilidade civil, onde ele conta, o Mário conta, o talento dele, conta essa parte de como eu abordei ele meio sem querer e deu muito certo. A gente vem fazendo uma parceria desde 2011, e há alguns anos eu conheço o Mário e tal, e as pessoas que passaram por aqui também, da mesma forma. Eu sou especialista. Eu fiz a caminhada toda, né, Mário? Sim. Eu fiz a caminhada toda, fiz a especialização e mestrado na FOB Unicamp, e quando eu fiz o Unicamp, eu pensava que tinha uma faculdade de odonto em Campinas, quando a faculdade é em Piracicaba. Então, é uma faculdade grande, a especialização foi feita com o Dr. Eduardo Darugi, e depois eu passei para a USP, onde eu fiz o doutorado e o pós-doutorado, com o professor... O professor que me orientou, no caso, né, o Rogério de Nogueira de Oliveira. E a minha formação basicamente é essa. A escadinha, não tem como fugir da escadinha. Tu, como coordenador de um curso de implante, sabe que é importante a gente ter a prática, é importante a gente saber fazer, não adianta mandar o aluno só dar aula e sim fazer o que ele tem que fazer. Exatamente. Eu trabalho no Ministério Público, sou servidor há muitos anos, há mais de 20 anos, há 24 anos, e eu procuro 25 anos, perdão, e eu procuro associar a clínica privada à coisa pública. Então,
É mais ou menos isso. Eu acho que a formação, como tu falou, a gente coordena um curso que é um curso que é único no estado. Eu acho que é importante dizer isso para quem está nos ouvindo. Acho Um que no curso, sul do país, né? acho que de Santa Catarina para cá para baixo, com certeza. No sul do país, né? No sul do país. É. E então é muita responsabilidade e o Mário está junto com a gente nesse projeto. Então eu queria começar dando boas-vindas a todos. Primeiro eu quero agradecer tu aceitar o convite, né? Isso aí já é uma grande coisa, para mim já é uma grande honra, né? E primeira coisa, assim, eu tenho lecionado odontologia legal, claro, no teu curso de pós-graduação, onde eu falo da responsabilidade civil dos profissionais da saúde, mais especificamente dos cirurgiões dentistas, lá no nosso curso de pós-graduação, mas também tenho lecionado na graduação odontologia legal aí para alunos de graduação, que a gente sabe que a abordagem é bem diferente, bem distinta, né? E quando eu fui assim nomeado, né, para assumir a cadeira de odontologia legal, né, não fui nem convidado, fui, né, designado na faculdade, eu fiquei um pouco perdido e é para quem que eu vou recorrer, né? Para o guru, né, Dr. Mário Marcos Fernandes. Como é que eu faço isso, Mário? Odontologia legal tem que dividir em duas partes, né? Uma parte mais voltada para deontologia e diciologia e uma parte mais voltada à odontologia legal especificamente, né? E é assim que a gente tem feito mais ou menos isso na faculdade, na graduação. Eu montei um roteiro, não um roteirinho para a gente bater nosso papo de amigo aqui, não exatamente estanque nesse sentido, mas basicamente levando em conta isso, né? E o que os alunos, né, como a odontologia legal, a gente trabalha com os alunos a partir do 6º semestre e depois lá no 10º, quando estão se formando, né, e é aquela coisa de aluno procurar mercado de trabalho, né? E a odontologia legal ela é muito bonita, ela é muito apaixonante, né? E como a gente trabalha com eles no último semestre, né? E toda a parte de tanatologia, de antropologia forense, de balística, isso atrai muito, né? É muito apaixonante isso, né? A antropologia forense. E eles nos questionam muito sobre isso, né? A gente sabe que o mercado de trabalho não é dos mais fáceis, né? Ele já foi bem mais atrativo, né? E eu queria, então, que tu colocasse, como tu disse, como eu digo, tu é a maior autoridade que a gente tem aqui no sul do país em odontologia legal, né? Que colocasse para a gente, nós temos muitos alunos e ex-alunos assistindo aqui, né? O que é a odontologia legal, né? O que faz o odontologista, né? No que ele trabalha especificamente, qual é a formação desse profissional, como é que ele se forma, o que ele tem que fazer, e o mercado de trabalho dele, né? Quer dizer, que a gente sabe que a odontologia em geral, nós estamos com uma dificuldade grande de mercado de trabalho, mas a odontologia legal ela tem o seu lugar aí para atrair esses novos profissionais. Bom, pessoal, quem está nos ouvindo deve estar curioso nessa situação que o Mário falou, o que é, né? A odontologia legal, como eu falei anteriormente, e eu disse no nosso curso é único, a odontologia legal é uma especialidade, né? É uma especialidade como a gente tem implantodontia e outras, cirurgia. A odontologia legal é uma especialidade. O que faz o odontologista? O pessoal que está em casa vai ter facilidade de fazer essa comparação, olhar para a porta e a gente vê que o concursado, vamos dizer, a pessoa que lida e diretamente faz a lida com o cadáver, ela faz um concurso. Então, assim, poucas pessoas conseguem chegar. Seria mais ou menos o buraco da fechadura da porta, para quem está nos ouvindo entender. E a parte civil, a parte maior, seria o tamanho da porta. Ou seja, a gente tem muito mais atuação, porque existe uma forma como o judiciário faz os seus processos, que é a AJG. AJG seria assistência judiciária gratuita. Então, muitas vezes a gente não se dá conta, mas esse formato ele é proposto pela justiça, é uma possibilidade, e a outra seria o estabelecer os honorários. Então, no momento que você que está nos assistindo tiver alguma outra especialidade, pode ser chamado, mas a odontologia legal vai viabilizar esse contato, vai facilitar a vida de quem é especialista. E qual o mercado de trabalho? Eu diria que o mercado de trabalho não é como eu gostaria, mas é mais ou menos essa analogia. Eu gostaria que tivesse mais concursos, está tendo
recentemente. Existem muitos cursos ou cursos preparatórios para concursos, e a gente vê que apostila rolando e um monte de coisa, a ponto do Paraná, para vocês terem uma ideia, chegar no fim de carreira, segundo o pessoal de Brasília, que faz o concurso e tudo mais, Perito VIP, o nome do site, que você que está em casa pode acessar. Ele fala em 40 mil, torna uma possibilidade, né? De remuneração final. Exato. É muito diferente quem está no SUS, uma coisa, uma possibilidade que fim de carreira chegar nesse patamar. Claro que a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com muito menos, mas é evidente que isso é um mercado de trabalho. Tá? Aí eu tenho que falar de números, né? Não tem como fugir disso. Sim, claro. Então é isso aí. E a formação é o curso de especialização. Curso de especialização é o caminho. Já que ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Exato. Federal, tem que fazer um curso de especialização para isso. A gente tem que ter cuidado, Mário. Eu acho importante frisar isso no podcast, para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Muitas vezes a internet tem aquela paixão da internet. Assim como tem no implante, tem na cirurgia, vem aprender a fazer em poucos passos. Cursinho de YouTube. Cursinho de YouTube. Então, o primeiro passo seria fazer especialização e depois você vai para a internet complementar a sua formação com o curso, esses cursos rápidos. Mas primeiro um curso regular, né? Primeiro um curso regular, que vai valer pontos se tiver prova e tal. Então, o caminho seria fazer primeiro a especialização. Que é o nosso da BO de Porto Alegre, é o único do sul do país, né? Quando eu começo a disciplina de odontologia legal na graduação, né? Porque a gente divide, né, a parte de deontologia num semestre e depois a parte de odontologia legal no último semestre. E se faz a primeira pergunta, no primeiro dia de aula, né, já para alunos que estão se formando, né, qual é a ideia que eles têm de odontologia legal, né? E impressionante, quase todos eles pensam em reconhecimento de cadáver. É a primeira coisa que levanta o braço, reconhecimento de cadáver pela arcada dentária, né? E claro, isso não é somente isso, né? Mas é o que quase todo mundo tem essa ideia, né? Essa ideia, porque isso aparece na mídia, e nós temos tido algumas situações, né, de grandes catástrofes, né? Catástrofe tipo Brumadinho, recentemente agora essa queda desse avião em Vinhedo, em São Paulo, com 62 mortos. Nós tivemos outros episódios, eu lembro do acidente com o voo da TAM em 2007, onde eu perdi 2 pacientes naquele voo, né? Esse voo ele repercutiu muito para a gente, porque é um voo que saiu de Porto Alegre, né? Um voo que tinha muitos gaúchos, um voo que saiu do Sagrado do Filho para Congonhas, foi cair em Congonhas. Então tinha várias pessoas conhecidas naquele voo. E muitas. Lembro que na época eu tive que fornecer várias radiografias e exames dos 2 pacientes meus que estavam no voo, né? Para reconhecimento. E então essa é a ideia que os alunos têm, né, do odontologista, né, de reconhecimento de cadáver, né? E se a gente pensar desde o histórico da odontologia legal, né, ela vem gravitando nesse cenário, né, de reconhecimento. A identificação ainda é carro-chefe. Ainda é o carro-chefe, mas o que eu queria colocar é que a identificação não é necessariamente somente de cadáver, né? O odontologista ele tem uma área de atuação em vivo, né? No vivo. Muita. Isso que é um pouco mais desconhecido da grande mídia, né? Elucidações de crimes, suspeitos de crime, nós temos marcas de mordida, nós temos queiloscopia, nós temos uma série de exames, né, para identificação de suspeitos de crime e até para afastar suspeitos, né, de pessoas vivas, né? Mas ainda a ideia que o legista trabalha com ossada, né? Ou com grandes queimados, né? Ou com pacientes soterrados, né? Quer dizer, que é uma área... Isso que eu queria que a gente colocasse, que a gente conversasse um pouco, que não é só isso, né? É muito mais vasto do que isso, né? Uma coisa que foi um carro-chefe, assim, que eu citaria como evento Sentinela, melhor carro-chefe. O evento Sentinela seria em 2008, nós tivemos a figura do assistente técnico no crime. Isso melhorou muito a nossa atuação. De lá para, por exemplo, o Ministério Público tem hoje no seu quadro, e eu sou um exemplo disso,
pessoas que trabalham em prol do Ministério Público, ou seja, eu não posso atuar em outra forma. Eu diria que essa história da identificação, ela remonta muito tempo, ela é o carro-chefe, ela é o motivo principal da odontologia legal, até por ser um método primário, a gente termina, e a gente teve 2 eventos na história, assim, marcantes. O primeiro, a Lolha Paulina, que é a pessoa a qual remonta ao tempo dos gregos, e a história conta que ela foi, ela tinha um ciúmes do marido, Agripina, exatamente, Agripina é o nome dela. Esposa do Júlio imperador César. Cláudio, eu acho. Isso. Tudo remonta antes, lá em Roma. Né? Acho que é o primeiro caso que foi o primeiro caso. Que foi relatado, que alguém foi identificado. Isso, trouxeram a Lolha Paulina numa bandeja. Trouxeram a cabeça da amante do Cláudio, para identificar os 2 incisivos centrais. Né? Exatamente. Aí tudo remonta a essa passagem da Lolha Paulina. Ela veio numa bandeja. Esse é o nome da amante? É o nome da amante. Agripina, e ela virou moeda, a Agripina mandou. Agripina é a mulher do cara. Mandante. Agripina mandante. Então, essa história é para dizer que tudo começa há muitos e muitos anos atrás, a importância do odontologista. E aí, José de Amoedo, ou Amoedo, como a gente chama em odontologia, ele remonta, é um cubano, e ele remonta ao Bazar da Caridade. Então, o Bazar da Caridade foi um evento que teve em odontologia legal, que mudou, que virou a chave, vamos dizer, foi usado para justamente... porque a aristocracia parisiense tomava muito café e tal. Então, tem uma noite, um dia, que eles se reúnem e a partir dessa reunião, eles vão todos para um local e esse local pega fogo. E aí, como a aristocracia tem dentista, ou seja, trabalhava os seus dentes, os dentistas de Paris mandavam as fichas clínicas, prontuários, e conseguiram identificar todo mundo. Então, tem uma série na Netflix, eu convido ao pessoal que está nos assistindo para acessar a nossa página no YouTube e assistir. Eu tenho, inclusive, a sugestão do filme da Netflix para a gente poder ilustrar melhor essa situação. Mas é muito legal, assim, e inclusive hoje, naqueles arrondamentos, ou a gente chama de arrondamento de Paris, existe um mausoléu numa igreja, onde tem os finados dessas famílias e tal. E inclusive, foi uma historinha, para quem está nos ouvindo, eu conto sempre. Eu fiquei horas no mausoléu e minha esposa em Paris estava inquieta, dizendo: chega de olhar, não precisa mais olhar. E eu fiquei, e estava frio mesmo. Procurando. E eu queria ver, queria coletar informações, então eu fiquei ali um monte de tempo procurando informações sobre aquele acontecido. Até que a responsável chegou, aí nos abriu, apresentou o mausoléu e tal, foi bem legal. Mas via de regra não tem, assim, quando chega a primeira vez não tem. Mas eu sugiro para quem está nos assistindo, que seja apaixonado por odonto legal, que quando estiver em Paris, vá visitar o Bazar da Caridade. Sim. E nós temos alguns casos que repercutiram muito na mídia no Brasil, né? Especialmente o caso Baumgarten, eu lembro, né? Década de 80, quem é mais velho que nem a gente, né? O caso Baumgarten repercutiu muito, né? Que o cadáver do Baumgarten acabou sendo reconhecido por uma prótese fixa, né? Feita por um professor de São Paulo, que até hoje trabalha, não vou citar o nome, até hoje trabalha, né? E várias covas, né? várias covas coletivas na época do regime militar, né? E vários corpos que foram identificados a partir de arcada dentária mesmo, né? E o caso Mengele, eu acho que isso aí o caso Mengele, acho que é emblemático, né? Emblemático ali, até porque talvez pela primeira vez tenha se usado cefalometria, né? Exato. Porque se pensar em odontologista, o cara só vai olhar dente, né? Vai olhar se o cara tem uma restauração de amálgama, se ele tem uma prótese fixa, se ele tem a falta de um molar, se ele tem um apinhamento não sei o quê. Não, mas não é isso, né? Nós, cirurgiões dentistas, nós trabalhamos com a face do paciente, né? E do caso Mengele, né? Ele é emblemático porque talvez a primeira vez tenha se usado cefalometria, né? Para identificar
um cadáver famoso, né? Mengele acabou morrendo de causa natural, morreu afogado, né? Ele foi encontrado no Embu das Artes, no Em interior Buda, de São Paulo, ele no foi, cemitério, né? morreu em São Paulo, ele teve um AVC enquanto estava tomando banho em Bertioga, se não me engano, e morreu meio que afogado, não sabe se do AVC ou se afogado. Teve uma morte quase natural, né? De um carrasco nazista, né? O Anjo da Morte, né? Isso. Que foi perseguido dezenas de anos, né? Tanto pelo Mossad, tanto pelo governo israelense, e pelo governo americano, se escondeu na Argentina, acabou no Brasil e foi descoberto aqui no Brasil. E a odontologia legal foi responsável, né, pela identificação do Mengele, e depois esses dados foram confirmados bem na frente por um exame de DNA. Isso. Que depois no nosso roteirinho a gente vai falar um pouco disso, né? Que também, para nós, que trabalhamos com odontologia legal, né? Nós temos uma fonte de informação de DNA muito legal, né? Que é a saliva do paciente, né? Talvez. Eu acho que não pode esquecer isso, como a gente cita muitas vezes. Primeiro, falar do Mengele, né? Eles fugiram, ele mais uns outros fugiram da época teriam sido condenados pelo tribunal em Genebra lá, e aí eles, como crime de guerra, e eles vieram para o Brasil. Foi curioso isso. E eles foram morridos, vamos dizer. Tiveram causa natural, como o Mário falou. E a partir disso, eles fizeram a vida normal. E eles foram enterrados, inclusive, como a personalidade que eles tinham no Brasil. E aí esse pessoal achou que era por bem fazer uma exumação, chamou o pessoal da USP, chamou muito, inclusive direcionado ou regida pelo Romeu Tuma na época. Romeu Tuma, delegado Romeu Tuma. Delegado Romeu Tuma. E eles, está disposto, inclusive, o laudo no livro do Compêndio de Odonto Legal, do Moacir da Silva, tem o laudo, qual foi o laudo do Joseph Mengele, que o Mário falou da cefalometria. Ele está ali para quem quiser ler, quem quiser ter um conhecimento maior. E a partir disso, ele foi identificado, vieram da Alemanha com a ficha dele e tal, e realmente era ele. Confirmaram com o DNA de um filho que morava em Berlim, né? Que se negou peremptoriamente de fornecer material de DNA, depois foi obrigado a fazer isso, né? Exato, pela justiça. E é interessante que ele tinha feito um tratamento de canal, né? Ele tinha feito uma endodontia num premolar, né? O Mengele, né? No interior de São Paulo, né? Já tinha feito aqui no Brasil. No interior de São Paulo. E um endodontista de Piracicaba, eu não lembro se era Piracicaba, e o cara tinha toda a sequência radiográfica, né? Esse colega desse tratamento endodôntico, e o cadáver apresentava exatamente as mesmas condições. Né? Eu acho que é importante para quem nos ouve fazer esse link dos métodos primários pela Interpol para desastres em massa, né? Eles colocam o DNA, a papiloscopia e, pasmem, colegas que estão nos ouvindo, a odontologia. Então, nós somos importantes pela Interpol para fazer uma identificação primária, ou seja, como o Mário falou, pode ser confirmado ou não pelo DNA, mas a gente precisa fazer identificação primária pelos dentes, pela arcada dentária. Não, existe uma gama de formas de fazer isso, né? Porque o tecido dentário e ainda os materiais restauradores, né, que são usados e até hoje e os usados mais antigamente, inclusive eles têm um ponto de fusão, né, totalmente diferente, né, e resistem mais, né, a fogo, a condições adversas, a ficar embaixo da água, ou ficar o cadáver submerso, resistem muito mais do que os demais tecidos moles do organismo, né? Então, a odontologia ela tem um papel muito importante nisso, né? Inclusive, colorindo isso que está dizendo, Mário, nós tivemos alunos doutor em materiais dentários que foram fazer o nosso curso e a gente publicou um artigo justamente do TCC deles a respeito justamente do comportamento dos materiais frente à queda brusca. Primeiro esquenta, depois bota na água para ver o que acontece. Sim, E foi surpreendente. O resultado está publicado na Revista Brasileira de Odontologia Legal. A gente conseguiu essa publicação e mérito do aluno que fez, chama Alexandre Conde, o professor Conde. Então, ele conseguiu fazer. E a gente tem vários outros artigos, ele cita vários, que a gente estuda o comportamento dos materiais dentários. Tem tudo a ver. Não, e eu digo,
e mesmo a ossada, depois de muitos e muitos anos, né, a manutenção de dentes nessa cabeça óssea, nessa ossada, permite exames radiológicos, né, tanto radiografias e hoje tomografias em 3D, né, que fornecem uma série de informações, né? Nós temos características próprias, né, muito próprias, anatômicas, né, de cabeça e pescoço, né, formação de seios maxilares, presença ou não de seio frontal, septos ósseos em seio frontal, diastemas, epífises. Nós temos uma falta de dente, dentes retidos, implantes que foram colocados, tudo isso se perpetua, né? E é possível de ver, se não num exame físico, clínico, né? Num exame radiológico, né? Eu acho que para o pessoal que está nos ouvindo gravar, assim, a gente costuma dizer que o dente é o órgão mais perene e imutável do corpo, Exatamente. né? Ou seja, dura. Ele pode ser radiografado, pode ser tomografia, pode ser feita uma tomografia, pode ser feito várias coisas, mas o dente continua do mesmo tamanho e da mesma forma. Imutável. E imutável. Mais Exatamente. perene, que mais dura e imutável. Ele não cresce, não diminui, ele não encolhe, ele fica exatamente igual, né? Depois que atingiu a maturidade, ele fica exatamente assim pro resto da vida. Isso não mudou, viu? Isso é importante. Então é importante que se veja isso, né? E dentro desses métodos aí de identificação mais empregados, né, que seria o nosso próximo assunto aqui, né, que tu já falaste aí a primeira coisa é a papiloscopia, né? Quando é possível, Quando é a gente possível. faz, por exemplo, o exame de papiloscopia foi muito utilizado no desastre da Kiss, da boate Kiss, ou seja, as pessoas não chegavam a carbonizar, elas foram identificadas por PAP e, ao mesmo tempo, como o Mário já falou aqui no podcast, a gente usa o odonto quando trabalha justamente com a pessoa carbonizada, espostejada, vem em partes, a gente usa a antropologia para nos ajudar. Então, nesse sentido, a gente não muda de métodos primários. A gente tem que saber os métodos primários, a DNA, o PAP e a odontologia. A gente pode até usar um secundário para nos guiar. Por exemplo, as vestes das pessoas. Tatuagens e assim por diante. Mas a gente não vai conseguir fazer, por antropologia, uma identificação, porque nós somos a mesma espécie. Presume-se isso, né? Então, a gente quer justamente o que é diferente, o que é imutável. E vou voltar naquilo que eu falei, porque a possibilidade que nós temos de cabeça óssea, né, de maxila, de mandíbula, de ser radiografado, né, e de ser tomografado. Primeiro para identificar se aquele osso é humano ou não. Primeira coisa. Porque às vezes numa vala coletiva nós temos aí restos de animais. Cachorro. Exatamente. Então, primeira identificação disso, né? Tipo de trabeculado ósseo, formato de trabeculado ósseo, tudo isso para levar a identificação se é humano ou não. E depois sexo, né? É muito tranquilo, né? Tem características bem definidas, né? A gente consegue ver na ossada, sim, consegue ver na ossada, né? Quer dizer, claro, talvez não com 100% de certeza, mas com uma boa dose de certeza. A gente usa, assim, em métodos de antropologia, primeiro a pelve, a bacia, que é muito característica masculina e feminina. Sim, exatamente. E segundo lugar, pasmem que está nos ouvindo, a cabeça. Ou seja, a cabeça. O tronco cefálico, o esqueleto encefálico é muito dimórfico. Dimórfico significa masculino e feminino. Dimórfico. A gente fica muito claro se é homem ou se é mulher. Não, e idade também é bastante comum, né? A gente consegue se dentição mista, dentição permanente, se é um paciente já mais idoso, reabsorção óssea. A gente vê uma série de coisas, quer dizer, a face, a ossada da cabeça permite uma série de informações, né? Nós temos pessoas que, é importante frisar para quem está nos ouvindo, a gente tem vários peritos do IGP que fizeram o nosso curso, inclusive a professora Rosane Baldasso trabalhou bastante nesse caminho de identificação e hoje ela ocupa... E trabalha hoje, hoje lá no IML. Então, né? ela é uma referência para nós. Quem eu sugeriria para o Mário trazer para cá, Sim, eu acho que é a pessoa que vai fazer ideia, diferença. E justamente nessa parte, porque ela é perita do IGP, perita criminal, né? Então talvez ela possa enriquecer o podcast aí.
Não, e até entrando nessa seara aí, né? Que eu vou voltar, que eu quero voltar a falar, nesse estudo no paciente vivo, né? Isso. Que a gente, no indivíduo vivo, não só na ossada e não só na identificação de cadáver, né? Na identificação de suspeito de crime, né? Suspeito de crime ou até para afastar um eventual suspeito de crime, né? A gente trabalha bastante nesse aspecto, principalmente criminal, né? Porque as pessoas estão vendo, estão nos assistindo. Quando a gente fala de crime, a gente fala de restrição de liberdade. Então, a gente está automaticamente guiando uma investigação, muitas vezes questionando ou sendo questionados por justamente isso que o Mário falou. Se é homem, se é mulher, qual a idade... A gente ajuda a investigação nesse sentido. E é possível, sim, pelo crânio, pela cabeça, pelo esqueleto cefálico, fazer essa ajuda. Não, e eu digo assim, marcas de mordida. Sim, também. Marcas de mordida, eventuais vestígios de saliva em copos, né? De análise de informação de lábios, né? Quer dizer, existe uma série uma gama de atuações aí que o odontologista pode vir a trabalhar em cima disso, não só a identificação de cadáver, né? É ampla, uma especialidade que a gente escreveu aqui até ampla, no sentido de ela tem uma gama de possibilidades. Então, a gente justamente fala do exercício profissional, por exemplo. Exercício profissional, a gente tem que saber o que diz o nosso município, qual é a lei, qual é a regra, como funciona a vigilância sanitária, e a gente tenta enquadrar o exercício profissional naquilo que é regido ou disposto pelo município. Então, claro que não tem como saber todos os municípios do Rio Grande do Sul, mas a gente tem alguma coisa básica, assim, que é necessária. Por exemplo, a gente tem que pagar os impostos, tem que ter a guia tal certa, e assim por diante. Então, o exercício profissional de odontologia, não só a gente faz o link com as pessoas nas questões criminais, mas nas questões cíveis, né? E a começar pelo julgador, que são duas pessoas diferentes, são juízes diferentes, né? Agora vamos entrar um pouco mais, agora já que tu já deu esse avant-première, vamos entrar um pouco nessa parte aí da atuação do legista, né, na orientação do exercício profissional dos nossos colegas, né? Que nós vamos eu coloco, nós somos já dinossauros dentro da odontologia, né, e da prática odontológica, né, e do ensino, né, e da docência. E a gente já formou muitos colegas, e ainda está formando muitos colegas, tanto em nível de graduação e de pós-graduação, e a gente vê que o mercado ele é completamente diferente, o mercado hoje, do que ele era quando nós nos formamos, né? Ele é um outro mercado, ele tem novas exigências, novas abordagens, novas especialidades que surgem aí a miúde, né? É verdade. E novas exigências, e os pacientes são completamente diferentes, né? Os pacientes são completamente... Quando a gente trabalha com ética e bioética, né, que a gente vai lá para... A gente vai lá para uma atuação mais... para uma relação mais vertical, né, que vem lá do período medieval, né, onde o paciente ele olhava para cima, quando ele olhava para o profissional da saúde, né, aquela figura do médico ou do dentista com aquele avental impecavelmente branco, né, aquela estante cheia de livros atrás, ele era o detentor do saber, né? Então ele tinha o saber, então ele podia atuar sobre a minha saúde, até sobre a minha vida, né? A relação era muito vertical, né? E hoje nós não temos mais isso, né? A relação é horizontal, né? Exatamente. A gente tem que buscar incansavelmente essa relação ser horizontal. Ela é claro que tá numa situação em que tu vai consultar, tu não procura dentista por laranja, tu procura porque tu precisa. Então, aí a gente tem uma relação um pouco melhor quando tu é escolhido pelo paciente para se tratar os dentes. Eu acho que é importante a gente colocar, quando se fala de exercício profissional, que a especialidade da odontologia legal tem a responsabilidade civil como
área de atuação, Sim. ou seja, ela e eu atuo muito nessa área, é a parte da odontologia e que faz ou melhor, linka as questões do direito com a odontologia. Então, nesse sentido, muitas vezes as pessoas, e o Mário participou, do primeiro encontro de responsabilidade civil do cirurgião dentista. Sim. Então, justamente a gente fala porque está escrito na Resolução 63 de 2005, a consolidação das normas, diz que é a área nossa, essa parte da atuação profissional, do exercício profissional, vamos dizer. Então, a gente tem que entender como é que o direito nos julga, porque não adianta a gente simplesmente jogar um jogo que a gente não sabe a regra. Exatamente. Vai dar errado. A gente que se encontra no Beira-Rio sabe disso. A gente tem que saber qual é a regra para entender como é que se faz as coisas, como é que as coisas são feitas, como que são julgados. Então, a partir disso, dessa premissa, a gente trabalha com o exercício profissional. O exercício profissional não é só fazer o exercício profissional, é exercício profissional em si, como a gente normalmente faz. Então, a gente busca trabalhar bem a pessoa, mas não é trabalhar bem só porque a regra é essa. Trabalhar bem porque é nossa formação, por a gente ser pessoas do bem. Claro. E isso eu acho que é importante dizer para quem está nos ouvindo, que não adianta fazer por fazer, e sim fazer por origem. Mas porque... o que eu quero dizer é que a relação hoje ela é muito horizontal. Né? Então, eu brincava até no último podcast que a gente fez aqui, né? Que o paciente ele já está na tua sala de espera, ele já consultou ele já é um expert no problema que ele está enfrentando. Né? Ele já entra ali sabendo, ele conhece medicação, ele sabe interação medicamentosa, ele sabe efeitos colaterais, ele sabe tudo isso. Né? Quer dizer, ninguém mais chuta nada. Né? Quer dizer, o paciente ele está muito mais bem informado, ele tem acesso à informação, ele tem acesso à legislação. Né? Então, hoje, o profissional que a gente forma hoje, ele tem que estar muito mais bem embasado, né, para saber enfrentar, porque o paciente mudou, né, a sociedade mudou, a exigência mudou. Quer dizer, eu não sou mais detentor, né, que eu vou extrair o teu molar porque eu acho que tem que extrair teu molar. Não, só um pouquinho, doutor. Por que eu tenho que extrair? Essa é a minha única possibilidade. Quer dizer, eu não tenho outra alternativa. Se você quiser colocar um implante aqui, é a única possibilidade que eu tenho não tenho outra alternativa. Eu preciso remover um pedaço de osso, preciso fazer uma ressecção da tua mandíbula, mas será que eu preciso fazer exatamente isso? Quer dizer, ele questiona isso, é bom que ele questione, né? E procura, às vezes, outras opiniões, e isso gera, né? Isso gera, às vezes, uma tensão, né? Uma tensão, e que nós temos que saber como lidar com isso, né? E os nossos egressos, né, têm que saber como lidar com isso, né? Por isso que eu sempre digo para aluno, né, depois que vocês se formam, né, aquele muro aqui da faculdade deixou de ter, né? O mundo vocês abrem, né? Quer dizer, as costas de vocês agora são as costas de vocês, não mais as nossas costas. Eu gostaria de colorir o que o Mário está dizendo, e para você que está ouvindo o podcast, é fundamental, você não pode perder a oportunidade de conhecer um personagem fictício criado pelo talento do Mário, que é a Dona Maria. A Dona Maria é clássica. A Dona Maria... Acontece tudo com ela. Tudo acontece com a Dona Maria. E eu vou dar vida. Eu quero ver se eu dou vida na próxima turma à Dona Maria. Que a Dona Maria chega, a secretária avisa, o dentista, e o Mário, evidentemente que, como bom talento que ele tem, ele imita a Dona Maria, a secretária. Então, quando a Dona Maria para de marcar, é uma tristeza no consultório, porque a Dona Maria parou de marcar. Quando ela some... A Dona Maria sumiu, quando ela desaparece, foi buscar os seus direitos. Quando ela desaparece é complicado. Né? Então, a Dona Maria é uma personagem que não pode faltar aos alunos que nos assistem, que foram alunos... Todos meus alunos conhecem a Dona Maria. A Dona Maria é clássica, é uma pessoa que eu espero dar asas aí. Pena que a Dona Maria não pode vir aqui no podcast, mas a Dona Maria seria uma pessoa... Só que as Donas Marias hoje elas são bem mais informadas, né? As Donas Marias elas têm acesso à internet, elas entram no YouTube, elas entram no acesso no Google, elas são mais informadas. Só que elas estão aí, né? Mas tem que saber lidar com elas. Tem que saber lidar com elas. É isso que a gente porque as pessoas são diferentes, né? Eu dizia para o Saul, né, no nosso primeiro podcast, né, que a gente...
o tecnicismo tá muito violento, né? As coisas são muito rápidas, né? Mudam muito rapidamente. O tecnicismo, nós temos cirurgia guiada por software já há bastante tempo, cirurgia robótica está entrando aí a mil, né? Já entrou nos hospitais, na nossa área vai entrar em seguida. Né? Nós temos uma série de coisas. O congresso agora, que a gente vai daqui a 2 semanas, né, para o IN em São Paulo, ele é muito tecnológico, né? E as técnicas, elas mudam. Mesmo quando eu falava em implante zigomático em 2000, 2002, ninguém sabia o que era, né? Hoje o paciente que já me questiona, Já chega ele questiona, sabendo. eu não posso fazer um zigomático, né? Em 2002, eu fui um dos primeiros a fazer zigomático no Brasil, ninguém sabia, os colegas não sabiam o que era zigomático, né? Hoje nós temos implantes transnasais, nós temos uma série de coisas diferentes, pterigóides. Então a coisa muda muito rapidamente, né? Eu nesse Só que eu caminho, acho que precisa, Mário, aí... exemplificar, né? Não, e tem que ter... Mas nada vai substituir o talento de quem está atrás disso, né? Eu digo, sempre digo, e o pessoal que está nos ouvindo pode fazer esse link, é quando a gente se expressa, a gente tem uma missão de encantar as pessoas, é claro, na aula, né? Mas é difícil de ensinar a ética, porque ou a pessoa é ética ou ela não é ética. Exatamente. Isso é complicado. Não se ensina a ética. A legislação a gente até pode tentar, mas a ética é difícil, né? Você vem de casa, comportamento ético, comportamento moral, o ser bom. Então é difícil de ensinar alguém a ser bom. Eu posso ensinar o que a profissão não diz, mas isso depende da pessoa e da formação da casa da pessoa, principalmente. Vem aquele patrimônio todo ético, ele absorve desde os pais, os avós, os padrinhos, os mesmos professores, isso ele traz, né? A gente percebe isso nos alunos de graduação, né? A gente percebe, e se ele não é, ele vai trabalhar do mesmo jeito, né? Tu consegue dar algum norte para ele na graduação, mas ele vai se formar e vai continuar tendo o mesmo tipo de comportamento que ele tinha na infância, na adolescência, e ele vai trazer isso para o consultório dele e para as Donas Marias que ele vai tratar, né? Quer dizer, é dessa forma que a coisa acontece. Infelizmente é isso, né? Mas quando a coisa não acontece a contento, né? Quer dizer, a relação entre profissional e paciente, entre a Dona Maria e o profissional, né? Quando nós temos algum ruído, né, nessa informação aí, infelizmente a coisa acaba indo para uma demanda judicial, né? Concordo. De responsabilidade civil, né? E eu acho que nós podíamos agora, nós dois aqui, gravitar um pouco aí dentro, né? Eu tenho uma formação jurídica também, né? Trabalho com isso também, né? E a responsabilidade civil, né, ela tem alguma de quem trabalha com saúde, né? Ela é um pouco diferente daquela que acontece aí, por exemplo, se eu bato o carro na rua aqui na traseira de alguém porque estava parado na sinaleira, porque a nossa responsabilidade, né, ela é contratual, né? Ela é muito contratual, né? Muito. A relação com as Donas Marias ela é evidentemente contratual, né? A gente brinca no primeiro dia de aula, pergunta para um aluno, escolhe um lá para Cristo, né? E pergunta para ele quantos contratos, agora são 10h30 da manhã, tu acordaste hoje, que hora tu acordou? Falou, acordei 6h30. Quantos contratos tu celebraste hoje até agora? Nenhum. Nenhum, né, professor? Nenhum, né? Não, pelo menos uns 6 ou 7 tu celebraste, né? Mas como assim? Acendeu a luz... Quando acordou, tu tem um contrato com a fornecedora de energia, seja lá a CE ou a S-Sul, sei lá quem for. Tem um contrato, né? Foi escovar os dentes, abriu a torneira, tem um contrato com o fornecedor de água, né? Tem um contrato com botou gasolina, tem um contrato com o frentista. O que é um contrato? É uma relação, né, entre dois particulares, onde ambos são credores e ambos são devedores, né? Sem dúvida. Então, quem está ouvindo o podcast pode fazer relação. Agora vocês vão entender bem por que eu contrato o Mário. Então, o Mário vai no nosso curso justamente para falar e explicar essas questões que ele, com muita maestria, eu faço. Mas eu acho que a gente tem que remontar a um passado que o Mário falou muito bem falado, que a gente faz as coisas para fazer certo, né? Porque a gente vem de uma formação certa. Então, a partir do momento que a gente cria um prontuário para o paciente, a gente automaticamente está querendo formalizar esse contrato que o Mário está dizendo. Então, a gente parte, uma boa consulta, uma boa relação profissional pressupõe registrar o que você fez. Você não faz isso por uma obrigação de legislação, você faz isso por uma obrigação ética. O Código de Ética manda que você tenha prontuário, que você guarde, que você arquive, e tudo isso parte do princípio de que o prontuário é importante.
Então, a nossa relação é contratual? É contratual. Mas o prontuário é a chave para a gente poder... Exames também, dentro desse prontuário amplo, com exames, como o Mário falou, a tomografia, até antes do podcast, para vocês terem uma ideia, a gente discutiu um caso aqui, estava falando num caso de um cisto, quer dizer, a pessoa usando nesse formato uma série, o Mário vai falar um pouco melhor, mas falando, já ultrapassando, né, uma relação onde o diagnóstico é básico. Então, a gente precisa falar um pouquinho do diagnóstico e tudo isso começa, para vocês terem uma ideia, com a Lei 13.787, no seu artigo 6º, ela estabelece que o cirurgião dentista tem que guardar esse prontuário por 20 anos. 20 anos. Então, as pessoas acham que é brincadeira, mas está na lei, não é uma opção eu e o Mário ou a equipe aqui do podcast achar alguma coisa. Não temos que achar nada, nós temos que cumprir. A lei é para as pessoas cumprirem. E por isso a gente guarda os prontuários por 20 anos, certo? Era isso que eu ia colocar agora, porque essa relação contratual, né? Aquela relação contratual é aquela que eu tenho, que eu escolho o Mário, né? Eu vou no consultório do Mário e não do consultório do Mário Carlelo, do Mário Fernandes. Quer dizer, eu escolhi o profissional. Então, eu tenho uma relação contratual, mesmo que eu não tenha um contrato redigido. Isso, né? Exatamente. O que os nossos alunos e os pacientes têm, eles têm essa noção errada, que o contrato é aquele que tem que reconhecer firma, tem que ter... Tem que ir no cartório. No tabelionato, 2, 3 testemunhas. Essa é a formalização. É que a lei, ela exige formalidade em algumas situações específicas. Eu não posso comprar a tua casa, por exemplo, dar aqui o dinheiro e dar a chave da casa. Né? Eu não posso comprar teu carro assim, né? Mas eu posso comprar a garrafa de água, eu posso comprar teu celular dessa forma. Quer dizer, existe uma coisa chamada tradição, né? Quer dizer, dar o dinheiro para o dinheiro está aqui e me dá o bem, né? E a nossa relação com as Donas Marias, né, com os nossos pacientes, ela é contratual, sim, né? Porque ambos são credores, eu sou credor do preço que eu fiz e devedor de um bom trabalho. Ela é credora do meu bom trabalho e devedora do valor. Quer dizer, e se algum de nós aqui não cumpre com a sua parte, gera o inadimplemento contratual. E aí nós estamos entrando na seara aí Mas eu acho importante, o pessoal que está nos ouvindo, que a gente entre justamente para entender que nós somos julgados. Na verdade, a lei nos julga, não somos o juiz leigo ou o juiz formal, o juiz civil, eles nos julgam como consumidor e fornecedor. Isso que eu entro Isso agora. não tem como a gente escapar disso. Exatamente. Aí tem aquele aluno que fez implante com o Mário ou fez odonto legal com a gente que diz, eu não concordo. Mas não interessa concordar. Concordar é o de menos. Nós não estamos preocupados se o aluno concorda ou discorda. Inclusive, são nomeados peritos nesses cursinhos que a gente cita do Instagram, as pessoas, e automaticamente acham que podem julgar ganho de causa tal pessoa. O juiz é juiz, gente. A gente é perito. E no momento que a gente é perito e vai fazer uma elucidação para que o juiz julgue, a gente está exercendo a nossa profissão dentro do judiciário. Isso quem faz a odonto legal. É claro que ter uma outra especialidade ajuda, mas não é só isso. Então, o que o Mário falou tem tudo a ver. A gente precisa entender de onde é que vêm as coisas e por que a gente tem que fazer as coisas. Nós estamos agora, seguindo o nosso roteiro aqui, mais ou menos nós estamos seguindo, né? Nós estamos falando aqui da prevenção, né? De prevenir eventuais demandas que eventualmente vão ocorrer, mas se a gente puder prevenir, né? Então, a atuação do legista, no caso aqui, né, é orientar o colega a trabalhar bem, né? E tentar de minimizar o dano, né? Minimizar a chance dele se envolver numa ação de reparação de dano. E é bem interessante. E o que tu falaste agora, tu já entraste nisso que eu ia colocar agora, dessa produção dessa produção de documentação, né? Desde o prontuário, do prontuário mais bem feito, o mais completo possível, anamnese, exame físico, registrar tudo que é feito, né? O mais completo possível, que às vezes é chato, às vezes incomoda, às vezes cansa, final do dia, e a gente tem a obrigação de fazer isso, né? E por quanto tempo guardar isso? Né? Isso é uma pergunta que todo aluno e todo egresso nos faz. Quanto tempo eu tenho que guardar isso? Se a gente pensar no direito, agora não só na odontologia, né?
Nós temos aí, desde que eu me conheço por gente, eu sou muito velho nessa história, né? Eu me formei ainda na vigência do Código Civil antigo de 1916, que perdurou até 2002, entrou em vigor em 2003, né? E que as ações de reparação, as ações entre civis, elas 20 anos, né? Isso valia para se eu fosse fazer o muro da tua casa e o muro caísse, ou uma ação realmente uma ação de indenização, né, por alguma atitude dessa. E isso valia para qualquer caso particular. No Código de 2002, que entrou em 2003, essas ações passaram para 3 anos, né, a decadência dessas ações. Então caiu de 20, uma coisa muito mais lógica, né? De 20 para 3 anos. Mas entre esses dois institutos aí, o Código Civil de 16 e o Código de 2002, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, né? E que aí sim a coisa foi, como tu disseste, muita gente achou que se achava um doutorzão, né? Aquele doutorzão com o avental impecavelmente branco, à frente da sua biblioteca, né? E passou a ser quase como fornecedor de serviço. Não, eu não sou fornecedor de serviço. O serviço é o Bourbon, né? É o frentista. Eu né? não. Eu não sou, né? Eu sou o doutor fulano de tal. Né? Não, o senhor é fornecedor de serviço, assim como é o frentista, assim como é o encanador que vai arrumar a sua casa. O senhor é um fornecedor de serviço de saúde. Né? E as ações caducam pelo Código do Consumidor em 5 anos. Então nós temos aí 3 prazos. Eu fiz o meu trabalho de conclusão do direito, né, nos prazos prescricionais frente ao Código Antigo, ao Código Novo e ao Código do Consumidor, porque eu estava me formando naquela época ali, né, me formei na transição dos 2 códigos no direito. Né. E o Código do Consumidor ele fala em 5 anos, né? Então, pelo menos, 5 anos é o tempo que eu, pelo menos, tenho que ter como base, né? Eu acho que a diferenciação, Mário, é importante o pessoal do podcast acompanhar a gente estabelecer o que é o fato do produto, né? E o que é vício. E isso independente de ser bom ou mal dentista, a pessoa tem que entender o que é vício, que o Mário falou agora, existem 2 prazos, o vício oculto e o vício aparente. Sim. É mais ou menos como ventilador. Se eu tenho um ventilador que vem sem a pá, eu comprei, eu tenho um vício aparente. Está sem a pá. Ou o vício oculto, ele funciona com a velocidade reduzida, tem a pá, mas a pá não está boa. E o fato do produto seria ela voar contra a gente e causar na gente o problema. Então seria o fato do produto. O que o Mário quis dizer, por exemplo, muito aplicável à odontologia, a endodontia, por exemplo, quando a gente tem uma lima dentro do canal. Pode não dar nada? Pode. Eu voltei aqui para ver o que eu posso fazer. Vai ter que esperar. Então a pessoa sabe a autoria, né? Sabe os 5 anos, esse que o Mário falou, tem a ver com a autoria e tem a ver com o fato. Ou seja, essa lima que quebrou lá dentro pode acontecer, ele sabe quem quebrou, sabe quando, por isso a gente diz para todo mundo no podcast, seja honesto, fale para o seu paciente o que aconteceu, explique o que aconteceu. A gente não gostaria muitas vezes que tivesse acontecido, mas acontece, o rotatório pode ter um problema e quebrar dentro do canal, a raiz pode ser dilacerada e assim por diante. Então a mensagem que dá é, seja honesto, isso vale a pena. Com certeza. Porque ela se baseia, a responsabilidade civil se baseia num tripé, né? Se baseia em conduta, né? Conduta, o dano e o nexo de causalidade. Quer dizer, aquela lima não apareceu ali do nada, né? A conduta ela é evidente, né? Eu fui no consultório do Mário e não do outro Mário, né? Então quem me atendeu foi esse profissional. Né? Então a conduta ela não tem como eu me eximir da conduta, né? O dano tá colocado, né? Existe, né? E o nexo, quer dizer, como é que aquilo ali, quer dizer, a conduta evidentemente tem que ter produzido o dano. Para isso tem o raio-x, tem a prontuário, etc. E no nosso caso de profissionais liberais, nós ainda temos um 4º elemento, né? Que é a culpa do profissional, né? Negligência e imprudência, uma das três modalidades da culpa civil, né? Negligência, imprudência ou imperícia, né? E aí que a gente começa, nós, profissionais do direito, né, e da odontologia legal, né, a tentar ajudar os colegas. Né? Porque eu acho é importante quem nos ouve entender por que os dentistas no Brasil são processados. Então, assim, por que o dentista é processado? É a pergunta que fica, né? Só tem 2 motivos, pessoal que está nos assistindo. É assim, um deles é a pessoa errou. Né? O erro que está isso
para vocês terem uma ideia, no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o consumidor, o fornecedor, no caso da cirurgião dentista, responde pelo vício, pelo que o Mário falou. Ele, independente da culpa, independente de ser negligência, imperícia, imprudência, ele vai responder porque ele errou e porque ele não informou. Então, o segundo tipo de problema é não informar. Então, a gente tem, a partir de 1990, um dispositivo legal que diz exatamente isso. Ou seja, se você errar mesmo, ou se você não informar, vamos considerar que você errou. Então, muitos colegas, muitos pacientes, Dona Maria, essa que eu quero da vida, ela se dá a partir do momento em que a pessoa não informou. Então, por isso é importante, tão importante, a gente estabelecer um termo de consentimento livre esclarecido. Eu ia entrar agora nesse próximo aqui. Exatamente. Né? Então, isso traz uma tranquilidade jurídica para a gente que é especialista em alguma área da odontologia. É isso aí. Isso que eu ia entrar agora. Os termos de consentimento livre e esclarecido, eles também tiveram a sua evolução, né? Eles partiram de termos de consentimento para consentimento livre e esclarecido, né? Por que livre, né? Livre porque ele tem que ser um acordo de vontades, né? Eu tenho que ter explicado tudo para aquele paciente, todas as possibilidades do tratamento, possibilidade de não tratar também o que isso aí pode demandar. Isso dá na bioética muito. Exatamente. Alternativas do tratamento, se é que existem alternativas. Ele tem também jeito de não tratar também, obviamente. Então tem que ser livre, né? Ele não pode ser coagido a assinar aquilo, né? A gente vê coisas assim do arco, né? Eu já presenciei, né? Principalmente na relação familiar, muito comum. Já presenciei coisas assim do arco, do arco. O paciente está, ainda mais em hospital, às vezes o paciente está completamente dormindo já com uma sedação pré-anestésica, né? Já com midazolam na veia, e chega ali a secretária com o termo e o cara assina ali. Isso não vale a coisa, não tem validade nenhuma, né? Ele não leu aquilo, ele não discutiu com o profissional. Quer dizer, então o termo tem que ser livre, ele tem que ser levado para casa, tem que ter conversado com a família. Quer dizer, a data tem que ser anterior ao procedimento, não no dia do procedimento. Tudo isso o juiz vai levar em conta, né? E esclarecido, né? Isso é o mais... de uma forma clara, que ele entenda, que ele discuta. Eu não posso colocar... Eu tenho que me eximir de termos técnicos. Claro, às vezes... A Dona Maria da vida, às vezes, esquece, né? Exatamente. Quer dizer, claro que tem termos técnicos que a gente não pode, né? Que a gente tem a obrigação de usar, mas colocar um sinônimo que ele entenda. Esses são os termos, né? Os termos de consentimento livre, né? Livres e esclarecidos. Eles evoluíram muito nesse sentido, né? Porque eles eram esclarecidos, mas não eram livres. O termo de consentimento, para quem do podcast, o pessoal do podcast entender, é legal saber essa origem, né? Essa origem de Código de Defesa do Consumidor no artigo 31, quando diz que todo fornecedor deverá fazer orçamento, toda apresentação de produtos e serviços. Então, a pergunta que eu faço para o pessoal de casa é: qual é o produto? E isso é uma pergunta que eu faço para os alunos também. É claro que o Mário sabe essa resposta, mas assim, qual o produto imaterial que a gente faz? Tem um produto imaterial que a gente faz, que chama diagnóstico. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo com base na lei. A gente não faz por acaso. Claro que a gente é bom, a gente é do bem, a gente tenta fazer o bem, mas informação é importante, como o Mário falou, consentimento livre e esclarecido. O que isso pode causar a partir do momento que a gente tem essa informação como obrigação? Não é por obrigação que a gente vai fazer todas as informações, mas é claro que a gente fala muitas vezes para o paciente, a gente diz para o paciente, mas a gente tem que escrever também. E é interessante quando a gente vai dar curso sobre isso, né? A gente vai falar para profissionais e até mais antigos, né? Mas se eu fizer... Tem vários colegas nossos, por incrível que ainda que pareça, ainda, né? Que acham que o termo de consentimento livre esclarecido, ele é um cheque em branco. Tem gente que não faz. Para eu fazer qualquer coisa, né? Quer dizer, ele me isenta de... Não, ele não é. Não, ele não é isso. Ele te autoriza, ele está esclarecendo o que tu vais fazer. Quer dizer, nada vai substituir
a tua capacidade técnica, né? O teu trabalho bem executado. Ele não é um cheque em branco para fazer bobagem, né? Exatamente. E tem muitos colegas nossos que também, quando a gente coloca isso, né? Tá, mas vem cá, se eu colocar tudo isso no papel, ele vai levantar e vai embora. E não vai querer assinar. Eu digo, meu amigo, se ele fizer isso, ele tá te fazendo um grande favor, né? A dona Maria não volta. Exatamente. Ali É já um paciente cortou. que não vai te incomodar. É verdade. Agora, porque o que acontece? É apenas colocar no papel, formalizar aquilo que nós já explicamos Isso, exaustivamente, né? Mais de uma consulta, né? Muitas vezes, mas tu vai fazer isso para todos os casos? Talvez uma restauração de classe 1 ou alguma coisa. Agora é uma coisa mais invasiva, um levantamento de seio maxilar, uma lateralização de nervo, um implante zigomático, eu vou operar agora, na semana que vem, um cisto dentígio imenso sobre o canal mandibular. Isso, claro, exaustivamente o paciente já sabe disso, né, das implicações, da possibilidade de parestesia, de uma série de coisas, mas tu tem que colocar, tu tem que formalizar isso, né? Exatamente. Só que isso não é o cheque em branco para fazer bobagem, né? Exatamente. Eu acho que cabe a analogia quando a gente fala de contrato, voltando um pouquinho, né? E nesse nosso bate-papo, que a gente retoma com as pessoas quando a gente vai comprar um bombom. Quando a gente vai na venda comprar um bombom, a gente tem o fornecedor da venda nos dá o bombom e nós damos o dinheiro e recebemos o recibo. É a tradição. Então, isso é o normal. É. Nós não queremos mudar isso. Que nem o Mário falou agora, uma classe 1, foi lá no seu dentista, fez a classe 1, acabou, tá tudo certo. Agora, nós estamos falando da exceção. E ele, como trabalha com implante e eu, como odontologia legal, a gente precisa ter um contrato, aquele contrato formal que tem as partes que a maioria já sabe, e tem testemunha, e tem o foro, e ele existe. E para isso, justamente para exceção, a gente está preconizando que você utilize ele. E hoje, né, Mário, agora voltando para o nosso roteiro aqui, hoje, com as redes sociais, né, hoje todo mundo posta tudo, né? Aquela coisa, o Neil Armstrong pisou na Lua, tirou 5 fotos, né? O cara vai no banheiro e tira 255 fotos do banheiro, da mesa até o banheiro. O espaço instagramável. Então tem coisas para entrar e aceita tudo, né? E hoje nós temos assim o Instagram, tanto as redes sociais, elas exercem um papel muito importante nisso, né? E agora entrando numa área talvez um pouco mais nebulosa ou mais lodacenta aqui, nós temos uma especialidade nova, reconhecida há pouco tempo pelo Conselho Federal, que é a harmonização orofacial. Sem dúvida. A harmonização orofacial, para mim, ela trouxe uma nova odontologia. Nem uma nova visão, uma nova odontologia. Das 2 turmas formadas na Fevale, eu fui paraninfo das 2 primeiras turmas, né? Eu ainda monitoro, porque foram meus afiliados e tal. Olha, eu não teria o número exatamente, mas assim, 70%, e estou sendo bem bonzinho nisso, trabalham exclusivamente com isso, né? Entre si eles chamam de injetores. Exatamente. Nós estamos formando hoje gente para aplicar botox e fazer preenchimento de sulcos. Quer dizer, o cara passa 5 anos estudando dentística, prótese, cirurgia, endodontia, quer dizer, todo esse cabedal que vai formar um bom clínico para não usar nada disso depois, né? E aí que está. Tudo isso repercute na rede social, né? Exatamente. E a gente sabe que a harmonização orofacial, e nós temos tempo aqui para conversar, mas eu não quero entrar muito nisso, mas todas essas resoluções de CFM e CFO, que já mudaram consideravelmente, a gente conhece bem essa realidade, né? Os limites do cirurgião dentista, né, que são muito bem estabelecidos, né, muito bem estabelecidos, eles estão completamente defasados. O pessoal está ultrapassando toda hora, né? E não passa uma semana que nós não temos na imprensa um caso, né, no Brasil de alguma necrose, alguma lesão causada por eu acho importante a gente deixar frisado para o pessoal que está nos acompanhando é que eu sou a favor da harmonização facial. Sim, também. E o Mário também. E acho que nesse sentido a gente tem que pensar uma coisa importante. O aparelho estomatognático é nosso. Não tem que discutir com alguém ou com quem quer que Ninguém conhece seja. mais a anatomia da face
Né? E até porque eu leciono anatomia de cabeça e pescoço e eu discuto com ninguém conhece mais anatomia de cabeça e pescoço do que eu. Exatamente. Nesse sentido, não tem que brigar pelo aparelho estomatognático. Não. É inconcebível que a gente faça uma coisa dessa. Agora, a gente tem que saber bem, tem que saber resolver os problemas. Exatamente. E é isso que o pessoal da harmonização muitas vezes peca. Ou seja, tem que saber tratar os problemas. É que a gente quer que a pessoa aprenda na formação, já saiba justamente esse ponto. É resolver o seu problema. Porque vai dar problema. E geralmente os problemas estão aqui, na promessa de resultados, que são, às vezes, completamente fora da realidade, e o paciente vai com uma expectativa que não é realística, né? Ele vai com a expectativa dele, né? E cabe ao profissional colocá-lo eu consigo chegar até esse ponto, e daqui para frente é sonho, né? É devaneio, né? Quer dizer, e aí a promessa de resultados, né? E a invasão de áreas que não competem. Eu acho que o ambiente, com a resolução 196, principalmente de 2019, quando o Conselho Federal coloca que o parágrafo primeiro, ele coloca, autoriza. Mas quem é o conselho para autorizar? Autorizar eticamente. Quer dizer, a gente sabe que não pode. Fica provado, fica tácito, pode fazer. Olha, a gente que trabalha há anos com odontologia sabe o que é a dificuldade de ter um paciente com um registro anterior e um posterior. Eles mudaram o nome de antes e depois para diagnóstico e resolução do tratamento. Só mudou o nome. Então, mudou o nome. Quer dizer, eu concordo que possa fazer selfie, ainda que eu não faça. Eu acho que as pessoas têm que ter esse cuidado. Mas a resolução 96 ela é muito polêmica. Ela pode servir para os dois, né? E a gente, como a gente falou, gostaria de ver ela daqui a alguns anos, como é que vai servir. É claro que eu sou a favor de que o dentista possa, sem dúvida, fazer a sua profissão da melhor maneira possível. O que a gente gostaria é que ele soubesse a fundo, desde a formação dele, e não sabe, esse ponto. Então, é isso que eu questiono. Eu questiono não só a anatomia, mas, como o Mário falou, os materiais empregados, como é que tira, como é que põe, isso tem que saber. Porque os procedimentos, eles deveriam ser, né? Nem todos são possíveis, mas eles deveriam ser reversíveis, né? Sim. Isso a gente falava, eu falava no podcast anterior, né, com o Miguel Schaefer, né, sobre ortognática, né? Eles deveriam ser, todos eles, reversíveis, né? Porque o paciente ele se arrepende, né? A gente trabalha com a face, a gente trabalha com ele que vai encarar aquilo, não é eu, é ele que vai encarar aquilo para o resto da vida, né? Então, deveriam ser reversíveis. E muitas vezes não são, né? E a gente está vendo, e a gente está percebendo que tem coisas que já estavam sepultadas, né? Metacrilatos, coisas que estão voltando, né? Que a gente está vendo que estão voltando ali, né? E que já foram até proibidas, né? E que estão voltando com força total e que, quer dizer, é uma terra de ninguém, né? Que todo mundo mete a mão, né? E a gente está vendo que coisas estão acontecendo. E eu fico muito chateado quando os nossos ex-alunos, dentistas, nossos colegas, às vezes estão invadindo áreas. Não tem por que um cirurgião dentista fazer uma correção de orelha, né? Ou fazer uma correção de teto de órbita, né? Ou fazer lipo de papada. Quer dizer, coisas que simplesmente nós temos tanta coisa para fazer, né? Que nós não precisamos invadir outras diagnóstico, né? Tão ritidoplastia, claro, quer dizer, coisas que não têm necessidade de serem feitas, né? Quer dizer, claro que aí vamos discutir aqui até amanhã sobre mercado de trabalho, sobre o mercado está muito saturado, mas vem cá, quer dizer, se continuar nesse ritmo, eu posso imaginar, isso me dá um jeito de imaginar que daqui a uns 10 anos vai faltar dentista clínico no mercado. Vai faltar o cara que diagnostica a cárie oclusal. Exatamente, vai faltar dentista clínico no mercado. Eu lembro a questão de... Nós estamos um papo entre amigos aqui. Eu lembro a questão de uns 20 anos, né? Que, trazendo isso para a especialidade, que a odontopediatria estava praticamente morta. Ninguém mais queria fazer odontopediatria, de tantos que tinham no mercado. Hoje, um odontopediatra é disputado a tapa. As clínicas querem odontopediatra, porque ninguém não existe, porque teve um tempo que ninguém mais foi para essa área. É muito comum ter especialidades que param ou cessam a sua atividade e que são valorizadas depois. A pediatria é muito comum. A pediatria é uma delas, um exemplo. Quer dizer,
Aí, se continuar a coisa dessa forma, eu posso imaginar que daqui a um tempo vai faltar dentista clínico, né? Claro. Porque todos estão fazendo isso. Eu acho que remonta, mas o pessoal né, do podcast, a gente é importante citar o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, quando a gente coloca que a propaganda faz parte do negócio. As pessoas não sabem isso. Então, a gente muitas vezes orienta isso, esse viés que o Mário quis trazer de odontologia legal como uma especialidade que automaticamente guia, ensina, orienta sobre essa situação. Então, é importante. Eu acho que a questão das outras áreas, das especialidades e assim por diante, a Lei 5.081, as pessoas não sabem que existe uma lei de 1966 que rege a odontologia. Os médicos morriam de inveja dessa lei. E até 2013 eles passaram a ter uma lei própria. Então, onde a odontologia tem a sua e os médicos têm as deles. Então, esse problema foi resolvido. Isso traz uma paz de espírito, que a questão da legislação está automaticamente resolvida. Mas eu acho que é importante a gente entender as coisas, não só a gente fazer porque a gente é bonzinho. Como o Mário falou, a especialidade ou as especialidades, elas surgem. Agora, é notório a gente acabar uma faculdade e olhar o mapa das especialidades. Qual que tem mais, qual que tem menos, a implantodontia, que o Mário coordena no curso de pós-graduação. Vale a pena fazer o odontologia legal, que momento, em que situação que vale a pena a gente fazer. Então, eu acho importante a gente ter isso como meta, ou seja, pega um conjunto das informações e você vai dar uma ideia de que se vale a pena ou não. Não adianta só dar dinheiro. Não adianta só dar dinheiro. A gente não vive disso. A gente vive de um monte de coisa, inclusive dessa. Então, eu falaria para as pessoas terem esse cuidado de escolher com base no mercado. Claro, não estamos dizendo para não escolher com base no mercado. Nós estamos dizendo que o mercado é algo complementar. E agora, voltando... Fazendo um link do que nós estamos falando em relação às demandas envolvendo cirurgiões dentistas, né? Tu falaste muito bem antes, né? A grandiosa maioria, né? Às vezes o problema, o eventual erro, eu odeio esse termo, né? Mas eventual, o paciente não concordou com o resultado, né? Às vezes às vezes não é o principal motivo, né? O principal motivo é a falta de informação. Quer dizer, a quebra daquele vínculo de confiança entre o paciente e o profissional. Aquilo que tu colocaste antes. Quando a dona Maria some do consultório. Aquilo que a gente fala sempre. Chama a dona Maria para o consultório, discute com ela, resolve o problema dela de algum jeito. Se ela está voltando, se ela está te ligando, e a gente percebe isso no dia a dia, o paciente telefona, e aí tu promete que vai atender e não atende, eu vou atender hoje à tardinha, esquece, não liga de volta. Porque se ele está te procurando, porque ele mantém ainda um vínculo de confiança no teu trabalho, por mais que ele esteja satisfeito com aquilo. Então chama lá, pega amigos, resolve o problema dele. Né? Isso é o mais importante. Quando ele deixa de procurar, quando ele vai adiante, aí a coisa começa a ficar complicada. E a falta de informação. Certeza, empatia é importante, né? Quer dizer, se colocar no lugar dele, né? Ele gostaria que tu desse atenção, porque o problema dele, para ele, é o mais importante. Com certeza. O teu pode ser um problema, para ti é um problema no consultório. Para ele é 100%. Para ti pode ser 10%, para ele é 100%. Né? Então, ele tem que ser... Então, esse é o principal motivo que a gente percebe que as demandas judiciais acabam acontecendo. Quer dizer, é essa falta de empatia, vai procurar teus direitos, não me incomoda. Inclusive, tem um estudo, importante a gente citar, de Donald Macken, de 1992. E o principal porcentagem que ele achou de problemas é a falta de informação. É a empatia, é aquela coisa do profissional-paciente. Tem que ter, não tem escolha. Porque ele pode ficar insatisfeito com o teu trabalho, ele pode não te procurar mais, mas ele não, exatamente, mas ele vai manter o respeito, a relação continua. Ele pode até não ser mais teu paciente,
mas ele não vai te demandar. Né? Existe uma regra em direito que ninguém processa amigo. Né? É verdade. Isso é escrito, isso é regra do direito. Isso. Agora, tu disser para dona Maria, vá procurar os seus Ela direitos. vai, Ela vai procurar. vai levar um casaquinho e vai procurar. Ela vai, O casaquinho tá ótimo. Ela vai procurar, ela vai levar, ela vai procurar. Então, isso é o mais, acho que é a principal mensagem que a gente tem que deixar aqui. Quer dizer, a nossa relação com o paciente, ela é contratual, sim, né? Ela é uma relação pessoal, né? Verdade. Ela é pessoal, ele procura porque ele gosta, porque ele confia, porque alguém indicou. É uma relação, ela é pessoalíssima, e a gente tem que fazer todo o possível para mantê-la desta forma, né? Com certeza. Eu acho importante a gente falar, a gente combinou aqui desde o início do podcast que não ia falar de Grêmio e Inter. A dona Maria é gremista. A Maria é gremista. É o que o pessoal quer saber. Acho que ela é gremista. Acha? Não tem. E nós, agora, entrando em demandas aqui, já para encaminhar mais o final, nós já falamos de responsabilidade contratual. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Eu acho que o pessoal que está nos assistindo, e é importante a gente deixar isso claro, que existe essa responsabilidade, por mais que ela seja contratual, a gente tem que fazer o contrato para ela ser contratual, parece que fica mais palpável, né? Foi o que eu disse do exemplo da bala na compra, na venda, e ao mesmo tempo um contrato que a gente faz para casos específicos. Por exemplo, se você for fazer uma reabilitação do marcado inteiro, tem que ter contrato. Claro. Porque dói não ter contrato, porque a gente não tem como cobrar. Agora, fazer uma reabilitação inteira e não ter contrato é uma loucura. O que tu vai fazer? Às vezes nem prontuário tem, né? Nem dizer, prontuário. Isso é uma coisa, quer dizer, já começou mal essa relação, né? Já começou mal essa relação, quer dizer, tem que ter pelo menos isso, né? Uma outra coisa que a gente gostaria de falar, que eu gostaria de colocar contigo, eu sei, e tu é um cara estudioso disso, né? Que são as obrigações de meio em relação às obrigações de resultado. E eu quero só colocar isso, né? Porque a gente sabe da onde isso veio, né? Isso da onde isso veio, né? Quer dizer, do nosso amigo lá, como é que é o Juarez? Como é que é o primeiro nome dele? Ele é um desembargador do Rio de Janeiro. Isso. Não, de Minas Gerais. Minas Gerais, o Meneghelli, mas o meu nome não me recordo. Todo mundo cita ele. Porque ele é citado pelo Aguiar Dias, Isso. né? E o Aguiar Dias é o papa da responsabilidade civil no Brasil, né? E todos os demais juristas de escola, assim, Marilena Diniz, Silvio Aguiar, Caio Mário Pereira, todos foram discípulos do Aguiar Dias. Então, o Aguiar Dias, ele é uma árvore, assim, para todos os civilistas, então todos citam o Aguiar Dias, que por sua vez cita o Juarez Meneghelli. O Rui Stocco também. O Rui Stocco, exatamente. E aí, o que acontece? Então, durante muitos anos, ele escreveu isso, dizendo, ele colocou que a odontologia era muito definida, né? Que os diagnósticos eram precisos, a terapêutica era muito definida, isso no ano de 1939. Quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, uma coisa que não tinha nem antibiótico, né? Quer dizer, uma coisa totalmente absurda, né? E o Aguiar Dias achou aquilo maravilhoso. Os livros do Aguiar Dias até hoje são publicados e ele segue aqui assim mesmo. Só que ao longo dessas décadas todas, a gente percebeu, né, nos julgados, especialmente nos julgados dos tribunais de Estado e do próprio STJ, né, que as demandas foram ficando, que os juristas foram ficando mais jovens, né, mais aleijados, né, e que foram abandonando essa ideia de que a odontologia era uma obrigação de resultado, né, porque nós entramos em seio maxilar, nós derivamos alveolar inferior, nós fizemos aquela coisa cada vez mais invasivas e não tem como, né, tu dizer que isso é uma obrigação de resultado. Não. E aí os juristas mais arejados, vamos dizer assim, começaram a afastar essa tese. Só que eu acho que nós, dentistas, agora, demos com a harmonização orofacial, demos um pouco de retrocesso para isso, né? E estamos voltando a ser vistos como obrigação. Não sei se tu concorda, com obrigação de resultado. Eu acho que estamos prometendo resultado. Isso, é importante a gente frisar uma coisa, a obrigação de meio. O que a gente leva em conta como obrigação de meio? Que a gente tem célula. Então, se a gente tem células pulpárias, mesenquimais, tem da dentina, tem do esmalte, a gente trabalha com tecido vivo, né? E a partir do momento que a gente trabalha com esse tecido, as pessoas deveriam saber mais de histologia e não sabem,
infelizmente, a gente termina tendo uma odontologia de meio, né? Claro. Agora, na origem, a odontologia é de meio. Então, como eu disse para vocês, na origem a gente tem que entender que ela é de meio. Ela só é de resultado porque a gente se bota o resultado da harmonização, Esse é o problema. bota outro. Então, o dentista pega e dá um tiro no pé no momento em que ele diz que ele vai chegar a tal resultado. Mas ele é na origem de meio. Então, isso é importante você que está nos assistindo frisar para o pessoal que está nos assistindo, é justamente isso. A gente é da origem de meio. A gente não quer ser de resultado. Trabalha não tem com essa ser vivo, pretensão. né? Exatamente. Existe uma área aí, A gente tem né? polpa, Claro, a gente tem células, e para isso a gente trabalha a questão do meio. Não, e tem situações que independe do profissional, que depende do próprio paciente. Quer dizer, ele vai para casa, o que ele vai fazer em casa, tu não tem como. Né? Tu passa para ele um pós-operatório, mas ele vai seguir aquilo ou não. Né? Quer dizer, existe toda uma coisa aleatória que não tem como cobrar isso do profissional. Mas às vezes nós mesmos acabamos dando um tiro no pé, como tu disseste, prometendo coisas que não deveriam ser. Não deveria. Não. E agora, só para terminar, então, né? Os tipos de danos, né? Porque se a gente colocar assim, os pressupostos da responsabilidade civil, né? Conduta, nexo e o dano, né? E o dano ele pode ser material, que é aquele mais fácil de ser calculado, a gente soma lá o contador faria. Exatamente, o que ele gastou, e aí nós podemos entrar em lucros cessantes, que ele deixou de ganhar, mas é o mais fácil porque ele é tangível, né? E aí o dano moral, né, que é intangível, e o tal do dano estético agora, que durante muitos e muitos anos eles foram colocados no mesmo grupo. Vinculante seria 58. E hoje eles não são mais. Tanto que o STJ simulou isso, dizendo que eles podem ser somados, né? Então, se pode ser somado, é que não é a mesma coisa, né? E o dano estético. E nós trabalhamos especificamente com isso, né? Eu acho que fazer o fechamento é muito legal a partir do momento que a gente tem o dano moral, que as pessoas entram contra o cirurgião dentista para ganhar o dano moral. Ela não está preocupada em ter de volta o valor da prótese, do canal, por exemplo. Ela está preocupada com o prejuízo, com o sofrimento psíquico, com o abalo psicológico que ela teve durante o momento que ela teve em tratamento. Então, a gente justamente tem que diferenciar o que é dano moral e o que é dano material. Material, a pessoa dificilmente ela vai entrar para reaver os implantes, por exemplo, ela quer o tratamento de volta, né? Então, a gente, infelizmente, criou-se, Mário, uma indústria, né? E eu dou aula para vários cursos, e dentre eles cursos de advogados, que nos chamam para falar um pouquinho sobre isso. Então, no momento em que a gente tem o dano moral cumulado, como o Mário falou, com o dano estético, a gente desenvolveu uma técnica no Brasil de validação do instrumento para análise de dano estético. Isso é importante. Isso é super importante. Isso é muito então, importante. Eu seria tolo, seria mesquinho se eu chegasse para a comissão de uma faculdade e dissesse, eu vou pegar o bisturi e vou cortar de 5 em 5 centímetros a pessoa. Não pode fazer o dano. Então, estudar o dano sem poder fazê-lo só tem um jeito, que é você simular o dano. Aí foi justamente o que eu fiz. A pessoa com uma foto antes e uma foto depois, com o dano maquiado. Eu usei a maquiagem. Então, a gente teve aula com maquiador e tal, de cinema, e a partir disso a gente validou um instrumento que é espanhol aqui no Brasil, justamente com isso, traduzindo ele culturalmente e adaptando, fazendo o dano estético, nesse caso, maquiado com os modelos propostos por esse profissional. Então, o dano estético, existe instrumento que valida isso? Existe. A gente está trabalhando com esse sentido. E isso, o dano estético vem justamente a calhar, Mário, porque a gente fala muito de harmonização. Exatamente. Então, o dano estético extrabucal. Eu não estou falando do Misch, por exemplo, do implante, que é o cara que estudou como fica bom o implante. É claro que intrabucal é diferente do extrabucal, mas todos eles são de odontologia. Todos eles abrangem a odontologia. A gente não tem como fugir dele. Mas conseguiram quantificar o dano? Isso. A gente gostaria de dizer o seguinte, um dano, o dano estético, ele vai ser sempre, portanto, você que está nos assistindo, e sempre vai ser um dano subjetivo. Sempre. Não vamos mudar isso.
Agora, a gente vai tentar deixar ele mais objetivável. Isso a gente vai tentar. Parâmetros objetiváveis para o dano estético. Isso está lá no artigo. Porque e senão, isso pode ser motivo de um outro porque podcast. senão ficava na cabeça do juiz, né? Quer dizer, ficava totalmente a critério aleatório, né? Tanto que a gente, os julgados que a gente percebe, né? O juiz de primeiro grau, né? O juiz monocrático, né? Ele estabelecia um valor que que frequentemente o tribunal reduzia menos da metade, né, depois, né? Os jogadores adiante. A gente já sabia que isso seria minorado, né? Raramente majorado, porque é uma coisa totalmente aleatória, né? Quer dizer, ficava muito relegamos a jurisprudência justamente esse julgado. Exatamente. Toda na jurisprudência. Tudo uma formação jurisprudencial. E é importante dizer que 2002 perdeu uma oportunidade de quantificar esse dano. É isso que eu queria perguntar para ti. E a gente, perito, sente isso. Isso que eu queria te perguntar. Justamente, a gente perdeu a oportunidade da odontologia. De fazer uma tabela. De fazer uma tabela, como existe na Espanha, existe. E é lei. Tabela. Ou seja, não importa que cor tu tenha, qual é o teu tamanho, qual é a tua forma, qual idade tu tem, e tu ganha igual. Eu me recordo, Mário, assim, eu me recordo quando a gente trabalha com isso já há muitos anos, né? Na década de 90, final da década de 90, quando começaram os seguros de responsabilidade civil. Isso. E esses seguros até hoje existem, né? Na época começaram, algumas empresas só tinham, me lembro que a Mafre foi uma das primeiras. E essas apólices, elas eram, a gente pegava para analisar essas apólices, elas dividiam ali o dano material e o dano moral, né? E muitas vezes era uma coisa completamente fora da casinha, porque o dano material, às vezes ele estava lá em 100 mil, por exemplo, e, difícil. Olha, um tratamento odontológico, por mais complicado que ele possa ser, nunca vai chegar num valor desse, nem perto disso, né? E às vezes o dano moral estava lá em 20 mil. E a gente sabia que às vezes ficava a critério do juiz, aquilo ali podia ir a 200, 300 mil reais. Quer dizer, existia uma inversão dessa quantificação do dano, né? Hoje as apólices estão mais, elas já são mais adequadas a isso. Mas tinha que haver uma forma, né? Eu entendo isso, né? Uma forma que quantificasse isso, né? Quer dizer, a gente para evitar a indústria relega muito na jurisprudência, mas igual eu deixo dito aqui que o pessoal tem que ler, né? O pessoal não gosta de ler. O pessoal quer tudo pronto pelo celular e tudo mais. Mas é importante, nesse caso de seguro de responsabilidade, ver o que cláusula, se é obrigado a ter CCLE ou não, se é obrigado a fazer certo ou não. Isso tudo vai repercutir na apólice. Os seguros, né, que é sempre um questionamento. Então, vários colegas nossos, alunos, perguntam: o seguro. O seguro mereceria um outro podcast, né? Outro, só dele. O seguro, porque tem aí um monte de nuances, né? Uma eu já falei agora, que é saber analisar quanto do dano material e quanto do dano moral, porque às vezes isso é uma caça, né? Isso é um pega-ratão, né? E tem mais um monte de coisa, a necessidade doutrinou em 2002. De usar o advogado da própria seguradora, denunciação de lide, tem uma série de coisas, de nuances aí dos seguros, desses seguros aí que a gente tem que saber quando contratar, né? Nós podíamos ficar aqui até amanhã falando, né? Nós dois somos apaixonados pela odontologia legal, né? E pelas duas áreas que ela engloba aí, né? E eu queria agradecer o presente também, de novo, né? Vai ter muito uso, né? Vai ter que ter uso. Vai ter muito uso. E assim, eu vou te deixar agora livre, mais uns 5 minutos aí, que tu precisar, para dizer se tu gostou, se foi interessante. Eu queria agradecer a presença aqui na cidade do Mário, ser entrevistado por ele, discutir, conversar a nível de conversa. Isso foi uma breve conversa da gente. Inclusive, quando ele mandou ontem o roteiro, eu disse: Mário, não vai dar tempo. Ele disse: não te preocupa, que vai ser uma conversa mesmo. Então, eu fico à disposição de vocês. Quando tiver essas caixinhas que o Mário colocou, se puder ajudar ou tiver algum outro momento que a gente possa voltar aqui. Mas eu quero dizer para vocês que nos assistem, eu e o Mário temos uma história, né? Como eu disse para vocês, eu gosto muito de história.
Então, isso tudo remonta a alguns anos atrás, anos que o IPVA e que o seguro eram pagos de outra forma. Então, o Mário descreve, peço que você que está nos ouvindo agora vá ao Facebook, faça isso que eu já fiz, coloque a historinha que o Mário está voltando para Novo Hamburgo às 11h30 e ele encontra os policiais no meio do caminho. Então, ele relata como se o Facebook fosse uma situação de ouvinte, né? Faz tempo. Isso. A ouvidoria do Facebook é grande e ele coloca como é que ele abordou o policial. Eu não vou contar, não vou causar spoiler, mas está muito divertido de ler a história que o Mário descreve. Aí, quando eu vi aquela história, eu digo, aquilo não é por acaso. O cara sabe contar a história, então ele é um bom professor. E não deu outra. Para vocês terem uma ideia, o Mário foi paraninfo da minha última turma de odontologia legal que se formou. Então, por acaso, os alunos, ao ver que o Mário está envolvido com o projeto, eles volta e meia procuram o curso por causa do Mário. Então, é muito bom, Mário, estar aqui, conviver esse período contigo e trocar essa experiência que a gente trocou. Eu acho que foi muito válido. Essa nossa ideia nova aí desse projeto aí que o Saul, foi o Saul que é o pai dessa ideia, né? Da gente, porque aquilo que nós já colocamos, assim, eu tenho quase 40 anos de profissão, né? E de magistério, um outro tanto, né? E eu acho que chegou uma hora que eu queria deixar alguma coisa, né? Deixar um legado. Escrever no Facebook. Deixar alguma. E trazer gente que eu gosto, né? Gente que pensa do mesmo jeito, às vezes nem tanto do mesmo jeito, mas trazer gente que tenha uma experiência diferente. A Dona Maria fictícia. A Dona Maria. Alguém que possa que possa motivar esses nossos alunos, esses nossos egressos, que a gente ama a odontologia, né? A gente ama a nossa profissão, né? E às vezes a gente acha que ela está caminhando por algum terreno meio nebuloso, assim. Então, eu acho que está na hora de a gente resgatar a nossa profissão e trazer gente que possa dar novos nortes, novos rumos para isso. E aí, então, eu te agradeço muito por ter aceito o meu convite. E vamos deixar já um próximo convite. Nós temos muita coisa ainda para falar, né? Só de seguro a gente pode falar uma tarde toda, né? Então, eu vou já te deixar pré-convidado para uma próxima oportunidade. Vai ser uma honra te agradeço obrigado. Muito. Pessoal, então espero que tenham gostado, né? Assim como eu adorei essa conversa com o meu colega, meu xará, né? Meu xará. A gente se trata por xará, né? O xará grande e o xará pequeno, né? A gente se trata assim, né? Então, eu espero que tenham gostado, da mesma forma que eu gostei de conduzir esse trabalho. E espero vocês numa próxima oportunidade. Então, um bom final de semana. Até a próxima.